Eu tive a oportunidade de conhecer essa pessoa linda e eu vou trazer agora ao palco do Nosso Dia Pink, edição 2020, uma fisioterapeuta oncológica, mestre em Telesud UERJ, membro fundadora da ABFO. Vem para cá, Daniele Fiorentino. Eu tenho palmas? Uhul! Oi, Dani! Seja bem-vinda. Boa noite! Vou tirar aqui a máscara, né? Tirar aqui o mistério. Depois dessa apresentação maravilhosa que nós tivemos, algumas, doutora Bílio, doutora Patrícia, são quase 6 horas. E, assim, estou muito feliz por estar aqui no Caminho Niemeyer, nesse espaço maravilhoso, e principalmente por essa iniciativa de falar um pouco para todos sobre o Outubro Rosa. E nós estamos aqui na Baía de Guanabara, aos pés do Cristo Redentor. Agora está um pouquinho nublado, então não dá para visualizar, mas é muito impactante. E, primeiramente, agradecer a ProOnco, em nome do Dr. Rodrigo, que faz um trabalho de excelência em nossa cidade, promovendo o bem-estar, o diagnóstico precoce e, principalmente, o cuidado e o olhar junto ao paciente oncológico. A Oncomed está abraçando também todo esse projeto, e a Patrícia, né, por estar sendo sempre essa impulsionadora de trabalhar as campanhas também em prol do Outubro Rosa. E hoje me coube falar um pouquinho sobre qualidade de vida. E nessa construção dessa fala, eu fui buscar a construção da fala das pacientes. O que elas entendem por qualidade de vida. Então, eu vou sair um pouquinho da academia e vou trazer o olhar do paciente oncológico. Então, falar um pouquinho sobre a qualidade de vida, eu vou trazer um pouquinho das falas, dessa vivência do dia a dia, em que elas falam do temor, da preocupação, sobre a primeira questão, sobre a sua mama, sobre a estrutura mamária. Como ficará a minha imagem? Eu vou perder a minha mama? Eu serei mutilada? Como ficará a construção da minha pessoa após esse tratamento? Quem serei? Onde chegarei? Será que eu chegarei a algum lugar? Ou irei morrer antes do tempo? Então, essas questões, elas são grandes embates, são grandes enfrentamentos que a mulher traz ao nosso consultório, no nosso dia a dia, e nós temos que estar receptivos a essa fala, termos uma escuta ativa, que muitas das vezes nós temos muita dificuldade de ouvir o outro, principalmente no processo de luto, de raiva, de troca de barganha, até chegar o momento da aceitação do diagnóstico. Mas nós podemos ser impulsionadores da qualidade de vida, de trazer um tratamento mais acolhedor para esse paciente e fazer que possa ter um horizonte diferente. Então, primeiro enfrentamento, o meu tratamento. Farei uma cirurgia radical? Farei uma cirurgia conservadora? Aproveitando a fala da doutora Bílio, como é a minha genética? Será que farei uma terapia-alvo? Será que farei uma quimioterapia? Uma radioterapia? Então, são muitos questionamentos que povoam a mente do paciente com uma perspectiva do amanhã. E esse amanhã, como será? Então, quando falamos de qualidade de vida, há uma perspectiva de como será essa minha imagem. Eu vou perder cabelo? Eu vou perder a minha sexualidade? Eu vou perder a minha capacidade reprodutiva? Eu vou ficar muito cansada? Como as pessoas vão me ver na rua? Será que vão ficar com pena do meu estado atual? Então, essa identificação da identidade repercute diretamente na qualidade de vida desses pacientes, principalmente sobre os desdobramentos do atendimento, do tratamento e o tempo de tratamento que esse paciente vai passar.
E um outro termo que é muito interessante, que às vezes o profissional acaba esquecendo de conversar com o paciente, é principalmente que esse profissional irá caminhar com ele ao longo, desde o tratamento curativo ao tratamento paliativo. Ainda agora nós tivemos uma fala de um vídeo das sobreviventes que justamente fala sobre o cuidado paliativo, que muitas das vezes parece ser o universo negativo, o fim da linha, mas eu costumo dizer não, que muitas das vezes é um recomeço. Que cuidado paliativo, muitas das vezes, ele traz um olhar integral, holístico, baseado na atenção, no cuidado ao paciente, não apenas ao adoecimento, ao controle dos seus sinais e sintomas. Então, eu costumo dizer que o cuidado paliativo ele vai trazer o resgate da pessoa, e não apenas da doença. Dessa forma, os profissionais de saúde vão estar trazendo ao paciente muitas situações, principalmente alterações psicocomportamentais vinculadas à depressão e ansiedade, à vulnerabilidade ao seu estado de saúde, as alterações funcionais, sociais, econômicas, a perda da sua autoestima e a perda da feminilidade, principalmente na mulher. Então, o impacto da qualidade de vida é justamente... A qualidade de vida é um grande quantificador do seu estado de vida, da situação, o meio que você está vinculado, socialmente ativo, e como você vai se projetar adiante. Dessa forma, quando a gente fala em qualidade de vida e câncer de mama, nós estaremos pensando em fatores psicocomportamentais, a autoestima, a ressignificação da vida para aquela pessoa, vinculada ao meio, ao espaço que eles se encontram, ao seu prognóstico, né? Então, costumo dizer, o diagnóstico não é o fim. E pensamos nisso, a qualidade de vida é um grande modificador do prognóstico de vida desse paciente. Trazer a questão da espiritualidade, sobre o que esse paciente acredita, trazer questões da sua sexualidade e da sua capacidade funcional. Dessa forma, a fisioterapia ela passa a ser, digamos assim, um potencializador da qualidade de vida do paciente. Ele costuma lapidar sorriso, lapidar movimentos, lapidar ações, potencializar, às vezes, situações que estão escondidas. Muitas das vezes, o tratamento cirúrgico já traz um componente de restrição prévia, por achar que eu vou fazer um procedimento cirúrgico radical, conservador, perderei a minha mobilidade. Então, eu costumo dizer que o fisioterapeuta vai potencializar a função desse indivíduo, vai resgatar sua funcionalidade, vai ser um caminho, um condutor do conforto e, principalmente, vai otimizar a funcionalidade desse paciente, independente do seu prognóstico. A fisioterapia relacionada a todos os ciclos de tratamento, seja em relação ao tratamento cirúrgico, quimioterápico, radioterápico, tratamento paliativo, ele vai buscar sempre a função, a capacidade funcional e restabelecer a condição de saúde desse indivíduo. Então, por exemplo, se o paciente está num período cirúrgico, o profissional fisioterapeuta ele vai tentar trabalhar com aquele paciente toda a sua funcionalidade atual, na perspectiva do que ele vai conseguir realizar pós-cirurgia. Nunca trazer a deteriorização do seu estado. Então, é muito interessante que há um mito que, após a cirurgia, o paciente não pode mexer o braço. Hoje, já temos vários trabalhos que já falam sobre a importância do movimento precoce e, principalmente, o movimento livre, não apenas o movimento restritivo, que era aquele movimento até a altura do ombro. Então, hoje os trabalhos eles já demonstram que a realização de movimentos acima do ombro não pioram a dor, não potencializam a abertura de pontos, não trazem a perspectiva da formação de seroma, que é um acúmulo de líquido, também não é fator de risco de linfedema, muito pelo contrário, ele potencializa o resgate funcional precoce, o retorno à execução das atividades do dia a dia. No pós-operatório imediato, o fisioterapeuta já está ali na beira do leito do paciente, no seu domicílio, trazendo essa importância desse cuidado, dessa movimentação. Quando chegamos no pós-operatório tardio, que já é um fator após 30, 40, 50 dias, muitas das vezes
nós observamos pacientes com uma limitação funcional maior, uma limitação da mobilidade do ombro, com dor, porque justamente ele não realizou o movimento precoce. Então, a gente acaba observando maiores alterações neurológicas, vasculares, osteomioarticulares, o que vai trazer um impacto na sua função muito maior. Quando chega a questão da quimioterapia, o que mais o paciente fica preocupado é em relação aos sintomas que ele pode vir a apresentar vinculados às complicações da quimioterapia, principalmente a perda de força muscular, da massa, do estado de cansaço, que nós vamos chamar de fadiga, a questão da perda dos cabelos, alterações gastrointestinais, e nós começamos a construir processos de resgate, de minimizar essas complicações. Então, hoje a gente tem um olhar da fisioterapia preventiva nas complicações vinculadas ao tratamento oncológico. Então, nós estabelecemos várias estratégias em relação ao tratamento, desde cuidados orais, a manutenção da mobilidade articular, força muscular, prevenção de alterações nervosas periféricas, que nós vamos chamar de neuropatia, que são alterações de sensibilidade, de força, que às vezes faz com que o paciente ele se sinta muito impotente no seu dia a dia. Vinculado à radioterapia, que muitas das vezes pode ser logo após a quimioterapia ou feito exclusivamente, o paciente já começa a passar por várias questões na sua cabeça. E agora, será que eu vou queimar na radioterapia? O meu linfedema vai piorar? Como será esse segmento, esse percurso de tratamento? Além dos cuidados paliativos. Dessa forma, nós vamos tentar trazer o resgate do autocuidado, trazer esse paciente como protagonista do seu cuidado, mobilizar ele ativamente, mostrar que ele pode se mexer, mostrar que ele pode fazer atividade física, muitas das vezes retornar à sua atividade laborativa, manter o vínculo afetivo, manter estratégias sociais, porque por conta da vulnerabilidade, alterações psicocomportamentais, muitas das vezes o paciente ele sofre um isolamento social, e isso piora e acaba fazendo que todo o seu contexto de tratamento fique muito pior. Então, nós costumamos dizer que nós vamos ser um facilitador e um potencializador para que todas as construções do seu dia a dia ele continue acontecendo ativamente, para que a gente possa promover a qualidade de vida. Trouxe para vocês algumas considerações, algumas imagens, algumas complicações que muitas das vezes norteiam o processo de tratamento cirúrgico e de quimioterapia, de radioterapia, que tanto, digamos assim, acaba trazendo para o paciente uma preocupação. Muitas das vezes, para uma cirurgia de abordagem axilar, o paciente ele pode apresentar um linfedema, que é o grande medo do paciente oncológico, e nós costumamos dizer o seguinte: o primeiro fator de risco para o linfedema é uma presença a nível de invasão tumoral na rede de linfonodos, ou uma abordagem cirúrgica, radioterapia em cadeia de drenagem linfática, mas que, a partir do momento que você tem ações de modificações do estilo de vida, atividade física, que faça todo um controle corporal, você modifica a característica do seu tecido, modifica esse tecido adiposo e transforma-se em massa magra, potencializa a ação muscular, você já entra com um fator de proteção. Então, a gente costuma dizer que nesse autocuidado, nessa gerência, o paciente ele começa a ser protagonista da sua vida e do seu autocuidado. Então, nós temos complicações pós-operatórias, como cordões linfáticos, que é a síndrome da rede axilar, que muitas das vezes limita a mobilidade do membro superior. Então, nós fazemos uma série de manuseios para a liberação do cordão linfático, para potencializar o movimento. A escápula alada, que é uma disfunção nervosa, que pode acontecer uma lesão torácico longo, mas que a gente pode conseguir o resgate funcional justamente dessa movimentação do ombro, de toda essa cintura escapular, a partir da realização do exercício, a importância do exercício precoce, seja nas cirurgias radicais, conservadores, ou nas cirurgias reconstrutivas precocemente, fazendo que, após 7 dias, 15 dias, o paciente já esteja com o movimento completo. Hoje utilizamos a fototerapia, justamente como um princípio terapêutico para a redução de processos inflamatórios, acelerar o processo cicatricial, e, inclusive, a gente já utiliza também
em cadeias que foram ressecadas para estimular a linfoangiogênese, também para estimular todo esse funcionamento e estimular novas anastomoses nesse paciente. E dessa forma também contribuir para o não aparecimento do linfedema. Então, eu posso ter um resultado estético bacana da cicatriz, da mobilidade, a partir de uma intervenção precoce, mas principalmente uma intervenção baseada numa equipe multidisciplinar, que vai constar do fisioterapeuta, do nutricionista, do médico cirurgião, do assistente social, do odontólogo, do enfermeiro, do educador físico. Então, nós temos que pensar numa equipe que fala em conjunto, que trabalha estratégias em conjuntos, com o oncologista, com o geneticista. Então, não tem como nós fazermos um tratamento por etapas, por fases, sem ter um diálogo conjunto, porque nós temos que pensar na função e na qualidade de vida desses nossos pacientes oncológicos. Então, em relação ao tratamento sistêmico, seja de químio, hormonoterapia, imunoterapia, o paciente sempre fica pensando, e agora, eu vou sobreviver? Então, eu sempre falo, iremos sobreviver juntos, mas precisamos que você compreenda todo o processo de tratamento, os ciclos, as complicações, para que podamos ter uma intervenção precoce nesse aparecimento. Vinculado à radioterapia, é a mesma questão, vinculado principalmente às alterações cutâneas, né, que a radioterapia acaba tendo uma ação loncorregional, diferente da quimioterapia, que vai ter uma ação sistêmica. Então, a pele é a estrutura que é mais deteriorada, que pode aparecer o quadro de radiodermite. Então, se o paciente ele não entende a importância do seu cuidado, de fazer os cuidados com a pele, a mobilização do segmento, esse paciente evolui mais rapidamente, com aderência, fibrose, limitação articular e, muitas das vezes, com o ombro congelado. Então, o paciente acaba, às vezes, retardando o início da radioterapia ou tendo alterações que vão ter que impactar na interrupção do seu tratamento por não conseguir mais o posicionamento durante a radioterapia. Então, a importância do paciente estar se mexendo sempre. Então, entender que isso faz parte da sua qualidade de vida a partir do momento que ele entende a necessidade do manuseio, do cuidado, do exercício, de realizar as orientações diárias, independente da fase de tratamento, ou se o tratamento vai ser radical curativo, ou se será um tratamento paliativo. E dessa forma, daqui a pouquinho nós vamos ter uma fala sobre atividade física, incluir atividade física na minha fala, justamente para potencializar que ela deve estar transcorrendo ao longo de todo o tratamento oncológico, seja o paciente que está no pós-operatório, já tardio, que está fazendo quimioterapia, que está fazendo radioterapia, mas devemos levar em consideração a capacidade funcional desse paciente, o performance status, o KPS, o seu quadro nutricional, a sua história de doença atual, avaliar a sua condição cardiovascular também. Dessa forma, foi feita uma revisão em 2018, em que se observou o seguinte: a importância da realização da atividade física e do exercício prescrito adequadamente para minimizar a toxicidade do tratamento oncológico e, dessa forma, ser um agente modificador de prognóstico de vida desses pacientes. E a modalidade de exercício ela vai ser diversificada, que deve ser baseada no estilo de vida do paciente, a sua condição funcional e o desejo desse paciente também. A Academia Americana de Medicina, ele trouxe justamente uma recomendação sobre a prática de exercício físico. Então, a gente faz um cálculo mínimo de 150 minutos por semana, que pode ser dividido ao longo da semana, 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, e isso vai ser de acordo com o perfil desse nosso paciente. Tá? E dentre as modalidades de atividade física, de exercício, podemos ter diversas, que pode ser desde boxe, caminhada, ergometria, pilates, yoga, meditação, dança. Isso vai ser relacionado sobre o que o paciente entende como sendo melhor para ele também, de acordo com a sua aptidão e a sua capacidade funcional. Dessa forma, além da atividade física, nós devemos também pensar em outras práticas e outras estratégias também de promover qualidade de vida ao longo do paciente, do curso do seu tratamento oncológico. Então, eu trouxe para vocês a cloudterapia, não sei se vocês já viram falar,
sobre o uso do palhaço, do circo, das estratégias circenses, que promove o riso. O sorrir, você traz o otimismo, traz a autoestima, melhora o humor. E dessa forma você reduz os níveis de estresse. Então já foram feitos inúmeros trabalhos que se observou a redução, inclusive, da medicação para dor, inclusive pacientes pré-cirúrgicos e em cuidados paliativos também. É muito implementado em instituições a nível da internação hospitalar, mas nós podemos pensar nessa estratégia também do riso, do sorriso, em outros cenários e ambientes do nosso cuidado. Eu trouxe uma foto de uma grande amiga, que é uma fisioterapeuta, que nos horários dela de folga, ela faz um trabalho vinculado ao sorrir e à esperança em pacientes internados e justamente numa enfermaria de pacientes câncer de mama. Uma outra prática muito interessante é a utilização de práticas integrativas e complementares. Nós vamos chamar também de oncologia integrativa. Tivemos mais cedo uma aula sobre meditação, sobre yoga, em relação à prática como uma conduta de bem-estar físico, psíquico, mental e espiritual. E nós podemos pensar em outras práticas associadas à medicação, relaxamento, a práticas como acupuntura, moxa, psicoterapia, musicoterapia, medicina antroposófica, mas o objetivo comum é trazer justamente a questão de mente e corpo e outras estratégias de cuidados vinculados não apenas ao tratamento medicamentoso para bem-estar físico do nosso paciente, com o objetivo de promoção de qualidade de vida. Uma outra prática que também é muito interessante, eu trouxe até uma imagem que eu fiz no ano passado, no evento, que foi com o Dr. Hope, a doutora Hope. A doutora Hope é uma cachorra que faz um trabalho de atendimento nas enfermarias do INCA, da pediatria. E é muito interessante que ela não atende apenas aos pacientes, mas atende a equipe. Então, a terapia assistida por animais, ou assistência vinculada a animais, justamente é uma metodologia que traz a promoção do autocuidado com o outro e também o cuidado com a equipe, trazendo um ambiente mais harmônico, mais feliz, mais tranquilo, e isso acaba sendo um modificador do estresse ambiental. Então, acaba fazendo uma promoção de qualidade de vida do paciente e também da equipe de saúde que está vinculado ao tratamento desse paciente. É interessante que assim, o cachorro acaba sendo o animal mais utilizado, mas pode-se utilizar outros animais, que pode ser cavalos, peixes, né? Aí vai uma infinitude de animais, mas tem todos os critérios também, que são animais treinados, higienizados e que seguem critérios da vigilância e saúde para também você ter segurança na sua utilização. A arte-terapia, essa eu trouxe para vocês, essa é uma aquarela que foi pintada por um paciente durante uma internação. Então, no qual ele fez um tratamento fora aqui do país e que associava o tratamento oncológico tradicional com práticas integrativas, arte-terapia e musicoterapia. Então, durante a internação, ele produziu esse quadro, e assim, é muito expressivo que ele fala sobre a questão do voo e da liberdade, nova perspectiva de vida, mesmo tendo o universo um pouco mais limitado. Então, a arte-terapia é a utilização da arte como meio de expressão e de tratamento, do qual você pode utilizar várias estratégias, seja pintura, pode ser um desenho, pode ser um tricô, de acordo com a habilidade que aquele paciente ele venha a ter. Então, acaba sendo uma estratégia para alterações psicocomportamentais, principalmente relacionadas à ansiedade e depressão, promovendo melhora do comportamento e socialização também desse paciente. Nosso tempo já está terminando. Eu vou quase finalizar com a musicoterapia. A musicoterapia, nós vamos utilizar estratégias da música para melhorar o bem-estar, a percepção, o comportamento, o bem-estar do paciente. O profissional de saúde, ele não vai dizer que faz musicoterapia, a não ser que ele tenha uma formação em música. Então, nós trabalhamos elementos da música como estratégia de tratamento ao nosso paciente. Então, ele possibilita a potência, a socialização, a fala, a movimentação desse paciente,
É muito interessante, durante alguns anos eu fiz um trabalho com uma musicoterapeuta, nós fazíamos um trabalho em conjunto. Então, nós trabalhávamos uma improvisação, trabalhávamos a criação, junto com o exercício do paciente. Então, era muito interessante. Às vezes o paciente chegava com dor, e ao longo da estratégia, ele estava sem dor, ele fazia os exercícios, e no final, sempre nós tínhamos uma canção construída. Então, a musicoterapia, ele passa a ser uma estratégia, mas devemos sempre nos atentar que a música vai ser a música do paciente, não a nossa trilha sonora. Então, como práticas para a promoção de qualidade de vida dos nossos pacientes, nós precisamos, primeiramente, entender sobre o enfrentamento do câncer, entender os hábitos alimentares, ter atitudes modificadoras, promover a atividade física, trabalhar os sorrisos, não apenas a dor e a tristeza, potencializar ações de crença como espiritualidade, que não é religiosidade, e trabalhar a vida da melhor forma possível. Dessa forma, eu trago trechos de uma canção, não vou me atrever a cantar, né? Porque senão eu vou assassinar a música, né? Roberto Carlos e Erasmo Carlos não precisam disso, mas a gente deixa um recado, né? Sobre é preciso saber viver, né? Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para não mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher, pois é preciso saber viver. Muito obrigado, uma excelente noite. Vamos seguir com um evento maravilhoso. E obrigado mais uma vez. Né? Preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Falei que eu não ia me prolongar muito, que ia ficar ruim, né? Então, menos dias pinks. Obrigada, Oncomed, obrigada, Proonco, obrigada a todos os fisioterapeutas do país que têm feito um trabalho em prol de recuperação dos nossos pacientes. Ai, que linda! Oh, meu Deus, fica aqui. Para eu te dar um dengo. Você vai botar sua máscara, você já vai descer. Gratidão por você estudar e amar o que você faz e impactar a vida das pessoas. Essa é uma lembrança do nosso Dia Pink, edição 2020. Eu tenho mais palmas para a Dani, por favor. Um beijo! Linda, muito obrigada.